Você sabe a diferença entre moral e ética? Meus amados peripatéticos, quanta honra em poder compartilhar com vocês através do canal missionário a mais alta catilogência e, de certa forma, contribuir para torná-los, quem sabe, menos Nutellas. Muito bem, nesse vídeo eu quero tratar com vocês sobre dois conceitos básicos da filosofia, que eu tenho certeza quase todo mundo já ouviu, quase todo mundo usa, mas quase ninguém sabe o que realmente significa. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já escutou alguém dizendo que fulano não tem ética ou que nós vivemos uma crise moral. Quem sabe aquele seu amiguinho pentelho de infância quis te desafiar dizendo que você não tem moral para fazer determinada coisa. Até mesmo aqui no Brasil, algumas músicas de gosto duvidoso já fizeram sucesso dizendo que algo é bom para o moral. Na verdade, as duas palavras têm um significado muito parecido na sua origem. Moral vem do latim mores, que significa costume. Já ética vem do grego ethos, que também significa costume, mas pode significar também caráter. Usualmente, nós chamamos de moral o conjunto de valores compartilhados de maneira coletiva por uma sociedade, por um grupo de pessoas. Esses valores são resultado de um processo histórico ao longo do qual foram se consolidando. Então perceba que toda moral é própria de um grupo, é própria de uma sociedade. Uma característica importante da moral é que ela muda, ela varia, dependendo do lugar e da época. A moral é flexível no tempo e no espaço. Por exemplo, a escravidão era moralmente aceitável no Brasil do século XVIII. Hoje não é mais. A poligamia é moralmente aceitável em alguns países orientais, especialmente países cuja população é majoritariamente seguidora do islamismo. Aqui no Brasil, não só a poligamia não é moralmente aceitável, como configura crime. Então veja, nós não podemos entender a moral como algo estático, sob nenhum aspecto. Na verdade, quando nós pensamos na moral, nós devemos entendê-la assim como uma espécie de cartilha de valores, uma cartilha meio informal que orienta as ideias e o comportamento das pessoas na sociedade. Cartilha sem a qual a humanidade retornaria ao seu estado animal e certamente a vida seria um caos. Entretanto, o fato de a moral ser necessária para o convívio social não significa que ela não possa ser colocada em xeque, que ela não possa ser questionada. E é aí que entra a ética. Porque a ética é a discussão racional sobre os valores morais. É o campo da filosofia em que se debate quais valores seriam os melhores para cada sociedade e para cada época. Só que o legal da ética é que ela não é uma discussão estritamente racional, ela não é algo contemplativo, muito pelo contrário. A ética também é uma prática cotidiana. A ética é algo que nós fazemos no nosso dia a dia, ainda que de maneira inconsciente. Porque sempre que nós afirmamos a importância, a legitimidade de um valor moral, ou sempre que nós transgredimos ou ameaçamos transgredir um valor moral, nós estamos fazendo ética. Por exemplo, a verdade é um valor universal. Todos concordam que a verdade é fundamental para a vida em sociedade. Todos desejam uma vida mais verdadeira, uma amizade verdadeira, um amor verdadeiro, um discurso verdadeiro. A verdade é tão importante na história da humanidade, é tão necessária para a vida coletiva, que até se transformou em um mandamento bíblico. Está lá nos 10 mandamentos, um deles é não levantarás falso testemunho, ou seja, não vai mentir. E, no entanto, é perfeitamente possível e, em alguns casos, até mesmo legítimo, aceitável, que se questione a prática da verdade. Por exemplo, eu posso perguntar para vocês se é lícito, se é legítimo mentir para salvar a própria vida ou a vida de outra pessoa.
Isso foi e é, até hoje, muito praticado em situações extremas. Por exemplo, situações de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, muitas pessoas mentiram para salvar a vida de judeus que eram perseguidos pelo Estado nazista. Depois que a guerra acabou, essas pessoas que mentiram, ou seja, que transgrediram um valor moral, foram louvadas, foram exaltadas como heróis. Então percebam que um valor moral nem sempre é aplicável em todas as situações, sob todas as circunstâncias. E o papel da ética é nos mostrar quais as circunstâncias, quais os momentos em que aquele valor serve e em quais ele não serve. E perceba que quando eu faço esse tipo de questionamento, eu estou fazendo um questionamento ético, eu estou levantando uma dúvida ética. E esse questionamento só é possível porque nós somos seres racionais, nós somos capazes de estabelecer juízos, de estabelecer julgamentos sobre valores, sobre ideias e sobre situações. Por exemplo, se eu respondo sim para aquela pergunta sobre a mentira, se eu digo que sim, é possível, é lícito mentir para salvar a própria vida ou a vida de outra pessoa, eu estou afirmando, ainda que de maneira inconsciente, que a vida é um valor maior, é um valor mais importante do que a verdade. E essa é a beleza, essa é a importância da ética, porque a ética é aquele campo do conhecimento que nos mostra que a vida pode ser melhor do que ela é. A ética é uma inteligência compartilhada a serviço da humanidade e só pode ser pensada em termos coletivos. Mesmo porque não faria o menor sentido nós discutirmos a ética se fôssemos seres isolados, se fôssemos animais individuais. Porque as escolhas que eu faço, como eu as faço, os valores que me levam a escolher entre isso e aquilo, estão relacionados, estão ligados ao mundo em que eu vivo. As escolhas que eu faço vão produzir consequências no mundo em que eu vivo. Se eu escolho ser bom ou não, honesto ou não, justo ou não, aquilo que me move a escolher vem do mundo, vem da realidade em que eu estou inserido e com toda certeza vai produzir consequências sobre essa mesma realidade em que eu estou inserido. Por isso se diz que a ética é a manifestação da liberdade. Só que, como vocês sabem, toda liberdade tem os seus custos e as suas responsabilidades. Pessoal, nesse vídeo eu quis apenas fazer uma introdução explicando o verdadeiro significado desses conceitos. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar o pensamento, as reflexões éticas dos filósofos mais representativos, mais importantes do pensamento ético ao longo da história. A partir daí, eu espero que vocês possam jogar luz sobre algumas questões existenciais gerais, mas principalmente consigam produzir as suas próprias ideias e encontrar as suas próprias soluções para os problemas éticos do cotidiano. Afinal de contas, a vida tem seus abacaxis e cabe a você descascar os seus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os seus amigos e acompanhe as nossas próximas publicações, porque a nossa missão está só começando.